Oi, Ká, seja muito bem-vinda. Estou feliz de te receber por aqui. Eu também, obrigada. Bora bater um papo. Eu já há muito tempo estava querendo tirar do papel esse quase um podcast aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a história dos nossos alunos. E é por isso que você está aqui hoje. Eu vou te fazer uma série de perguntas para você contar para a gente. Esse vídeo vai para o YouTube. E aí você conta para a gente como que foi a sua trajetória, como está sendo, né, na verdade, porque parece que faz uma vida que você está aqui com a gente, mas não tem nenhum ano. Não tem nenhum ano. E, cara, me conta um pouquinho, como foi que você me conheceu? Dá um overview, assim, para a galera sobre quem é você e da onde surgiu a Natália na sua vida? Como que você me conheceu? Eu já estava trabalhando com médicos no ano passado e já com essa vontade de trabalhar só com profissionais da saúde, porque é uma área que eu tenho mais contato, mais facilidade para criar conteúdo. E aí apareceu um anúncio da Natália. Quem é essa pessoa? Não sei quem é, marketing médico. Vamos entender melhor isso aqui. Entrei no seu perfil, comecei a te seguir, nem estava procurando tanta coisa, porque o seu anúncio, se eu não me engano, falava sobre estratégia. E eu já sabia que era disso que eu precisava. Então eu não fiquei me perguntando um monte de coisa, botando dúvida em nada. É isso aqui. Acompanhei as lives gratuitas que você faz antes de abrir o curso. E quando abriu o carrinho, eu fui a primeira lá a passar o cartão. Com muito Cara, prazer. você é 00001. Foi. Que E demais. aí tudo começou a mudar, porque antes eu estava trabalhando como social media, já sentindo essa necessidade de fazer uma coisa mais robusta para o médico especificamente, para trazer mais resultado. E aí comecei a estudar então a estratégia e fui implementando isso de uma forma menos amadora, porque eu já fazia algumas coisas. E aí isso me incomodava muito, eu queria ser profissional no que eu estava fazendo. Então, eu comprei o curso por conta disso. E aí deixei de ser social media, agora como estrategista. Que demais. E aproveitando um pouquinho o gancho dessa breve história que você contou pra gente, como que era o seu trabalho antes, então, do MED 10K? Para a gente entender como que você estava no mercado e o que mudou a partir ali do MED 10K, da formação. Meu trabalho antes era entrega de post. Eu vendia pacotes de post. Então, eu perguntava para a cliente o que ela queria, porque ela ia pagar de acordo com a quantidade que eu ia entregar. Então, eram 8, 12 ou 20 posts por mês, algo assim. E aí, o meu preço mais alto era, acho que 950, esse de 20 posts. Alguma coisa assim. Baixíssimo. Sim. E aí eu fazia tudo. Eu escrevia o conteúdo, tinha a ideia, escrevia a legenda, fazia arte, uma coisa que eu detesto, porque eu não sou boa, me estressava, me estressa ainda. Mas era assim que eu trabalhava. E aí eu ia me metendo um pouco nos negócios também, querendo entender como que a pessoa estava indo com relação a paciente dentro da agenda. Porque também é uma forma de medir meu resultado, né? Do meu trabalho. Então, o começo foi esse. Era isso que eu fazia, pacote de post. Que é exatamente o que eu falo. Não vendam pacote de post. Exatamente. Como foi quando você se deparou com essa verdade ali dentro de quando a gente fala de estratégia, né? Eu reforço muito essa questão de não vender pacote de post. Como que você recebeu essa notícia? Como foi para você quando de primeira você viu eu falando sobre isso? Olha, eu não vou dizer de primeira. Eu vou dizer que teve um momento que realmente as coisas clarearam muito na minha cabeça. Eu já estava dentro do curso, eu já tinha assistido praticamente todas as aulas, já estava vendendo a estratégia. E teve um evento que você fez, se eu não me engano, foi uma aula de um dia inteiro. Foi a imersão, né? De dia inteiro. Foi, imersão, isso mesmo.
E nessa imersão você falou sobre não vender pacote de post. Acho que foi um momento que você dedicou exclusivamente para falar sobre isso e explicar melhor. Então, ali, a minha nuvenzinha nublada saiu, abriu um sol, eu falei, meu Deus, realmente agora eu entendi. Você falou, é isso, é esse o caminho. Esse é o caminho, esse é o caminho. Eu entendi o que eu estava fazendo, entendi que nessa transição eu precisava deixar de fazer algumas coisas e só fazer outras. Então, foi muito importante para eu entender isso e passar a olhar meu trabalho também de outra maneira. Que bacana. E a gente já vai falar um pouquinho sobre o quanto isso impactou o seu financeiro, mas antes, me conta o que te chamou a atenção logo de cara no Med 10K, você falou assim, meu, é isso, vou entrar nessa formação por isso. O que mais te chamou a atenção? O fato da sua experiência, você já trabalhar com médicos, dá mais segurança para a gente. Me chama a atenção o fato de você não ser só a pessoa que faz o conteúdo, que era a pessoa que eu era. Então, você realmente tomar conta de tudo, estar à frente de tudo, é algo que eu vejo como uma necessidade, até para facilitar a vida do médico. Não dá para ele ficar lidando com um monte de gente, é desgastante. E isso também pode atrapalhar o nosso trabalho, dependendo de como fica essa relação. Então, o fato de você também abarcar tudo ali, dar conta de tudo, me atraiu. O que mais? A estratégia, que é meu xodozinho, é nisso que eu coloco valor no meu trabalho. Ninguém vai falar da estratégia como eu falo, ninguém vai falar da estratégia como você fala. Então, cada um vai ter uma forma. A estratégia é algo tão único, né, que uma vez que você entende, e eu acho que eu falo também muito disso nas aulas, que eu quero que vocês aprendam a pensar estrategicamente, para que vocês não fiquem reféns ali daquelas receitinhas de bolo, que é o que a gente vê muito em curso, né? Ah, a receitinha para fazer o Reels viral, a receitinha da copy que está na moda. Sim. Acaba, finda muito rápido, do jeito que surge, finda. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? De conseguir entender como a estratégia funciona e você conseguir aplicar aquilo infinitamente para o seu cliente. Sim. E assim, hoje em dia a gente tem uma vantagem que para os médicos é uma desvantagem. No mercado em 2025, eles já tiveram contato com alguma empresa, algum outro social media, algum outro gestor de tráfego, que eles não gostaram do trabalho ou que o trabalho não foi autêntico. Então, o jeito da gente vender a estratégia com base no que ele está dizendo que ele precisa, no que ele está dizendo que é o objetivo dele, é muito difícil ele falar que aquilo não fez sentido, que aquilo não é para ele, ainda que o preço seja alto. Eu recebo mensagens assim, depois que eu faço as reuniões de prospecção. Olha, eu não esperava que o valor fosse esse. Eu não estou preparada para esse valor, mas eu vou ver com meu marido para ver se ele me ajuda. E aí a pessoa fecha. Porque eu estou dando uma estratégia personalizada porque ela quer. Então, aprender a estratégia, para mim, é assim, o coração do trabalho. Ok, e uma coisa que eu até queria puxar a partir do que você está falando é que, por muitas vezes, nós, enquanto profissionais, enquanto a gente está passando por essa trajetória, a gente acaba desconfiando. Será que eu entendi o que é estratégia? Será que eu sei o que é? Eu sei o que não é? Será que eu estou fazendo certo? Conta um pouquinho para a gente como que foi para você esse momento de validar mesmo. Olha, não, agora eu entendi, é isso que tem que ser feito, vou colocar a mão na massa e sei que vai dar certo. Olha, uma das formas que a gente tem de não sentir essa insegurança para um médico específico é ver o resultado. Isso é inquestionável. Agora, enquanto você não vê o resultado, como você sabe que você está indo pelo caminho certo? Você tem que ir analisando as métricas, como eu faço, né? Vai analisando as métricas. Eu prezo muito por tentar conhecer quem é o médico. Pelos stories, pelas coisas que ele faz no dia a dia, pelas conversas que a gente tem no WhatsApp, tentar conhecer o médico e passar o conteúdo de uma forma mais personalizada. E não aquela coisa de Instagram institucional que ninguém vai ter interesse no fim das contas. Um copia e cola eterno, né? Um copia e cola eterno e o médico não vai durar muito com você. É, exatamente. Né? Então, assim,
a insegurança eu acho que sempre vai existir enquanto você não estiver dando resultado. Enquanto o seu médico falar assim, nossa, minha agenda tá cheia, eu não sei mais o que fazer. Enquanto isso não acontece, tem insegurança. Mas é isso, tem seu curso, tem que estudar tudo, tem... O que não falta ali é informação, o que não falta é plantão de dúvida, o que não falta é consultoria individual. Tem uma consultoria minha, tem um monte de consultoria com os primeiros alunos que estão há mais tempo, então provavelmente tem mais resultados. Mas é isso, não deixar de aprender também. Não dá para a gente ficar estagnado, porque a gente sabe que o marketing muda o tempo todo. Exatamente. E o marketing médico, mais ainda, né, com todas essas regulamentações e decisões que acabam uma sobrepondo a outra, e depois muda tudo, e a gente precisa estar extremamente atualizado. Ontem a gente até fez uma live falando sobre a decisão do CAD ali no CFO e como isso poderia impactar o CFM. Então, é algo constante, é uma rodinha que você precisa sempre aumentando, né? E, Cá, quando você entrou no MED 10K, você ainda não tinha um faturamento de 10 mil por mês. E agora, você não só tem um faturamento de 10 mil, como você já bateu a meta de 15 mil. Então, conta isso pra gente. Como que você conseguiu sair de onde você estava e hoje ultrapassar a meta dos 15 mil de faturamento por mês? E eu já sei, já estou preparando sua plaquinha de 20K, que eu sei que tá vindo aí. É esse trabalho que eu quero dar para você, Nath. Por favor, com muito orgulho, eu já vou preparar sua plaquinha. Ó, como que eu saí, então, de um faturamento pequeno para agora, né? Trabalhando com pacotes de post, eu tinha clientes que me pagavam R$ 550. Sim, para 8 posts no mês, se eu não me engano. Socorro. Aquele momento você fica abarrotada de cliente e não tem tempo para mais nada e nem dinheiro no banco. Exatamente. Assim, quando eu estava trabalhando com isso, eu só trabalhava com isso, a minha renda era só essa. Então, assim, à medida que você vai vendo que o dinheiro está aumentando, está entrando, você já fica muito feliz. Então, a minha primeira meta, acho que se eu não me engano, em março ou abril do ano passado, eu falei, eu quero chegar em junho batendo 5 mil. E eu acho que eu comprei o curso em maio, em junho. Logo em seguida, Foi. Então, eu consegui bater essa meta um pouco antes do que eu imaginava, só que vendendo pacote de post, sem essa estratégia que eu sentia muita falta. E aí, assistindo as aulas, tentando aprender ali estratégia, com muita insegurança, meus plantões de dúvida, eu tô sempre perguntando sobre estratégia, que é a coisa que mais me tira o sono, assim. Mas vendendo isso, depois do curso, eu passei a não vender pacote, e sim a estratégia. Então, vendendo isso, eu aumentei os meus valores. E aí, de um pacote que eu venderia, sei lá, por 680, eu passei a vender por 1.500. Outra coisa, sim. Outra coisa que foi muito importante para mim na questão do operacional é trabalhar em parceria com o design, que é uma pessoa da minha confiança e que eu só faço o que eu sou boa, que não é no design. Então é menos uma dor de cabeça. Total, era muito a minha dor aqui também. Sim, nossa, é algo estressante, assim, às vezes eu tenho que fazer arte, mas me irrita. E aí, sair disso foi um ponto importante também para minha sanidade mental, porque o trabalho já consome muito. Fazer o trabalho de forma estressada é pior ainda. Então, foi passando o tempo, eu fui fechando clientes por 1.500, isso eu tô falando só do meu faturamento. Eu comecei, mentira, de 600 e pouco, eu aumentei para 1.000. Aí fui fechando, aumentei para 1.500. Fui fechando, aumentei para 2, aumentei para 2.500. Por enquanto, é o que eu estou hoje. Só para mim, para o meu bolso. Então, foi dessa forma, mas tudo graças à estratégia. E como foi? Você se lembra? Acho que sim, porque é muito recente ainda, né? A primeira vez que você viu seu faturamento virando ali para 10 mil, como você se sentiu? Como é que foi esse momento?
Meu Deus, foi muito maluco. Assim, eu nunca fui uma pessoa focada no número, assim. Ai, que salário você quer ter na vida? Sei lá, 5.000 tá bom, dá pra viver legal, alguma coisa assim. E aí eu lembro até que eu conversei com você no Instagram e eu falei, Nath, a minha meta de 10.000 eu quero bater em dezembro. E eu bati em outubro. E aquilo ali foi. É uma alegria, é uma surpresa, é um sentimento de capacidade, de você saber e provar para você mesmo que você dá conta de fazer alguma coisa sozinha, porque eu não tenho quem me ajude. Eu tenho a designer, mas é como se fosse um freela. Ela faz o trabalho, eu pago, acabou. A empresa sou eu que tenho que administrar, tem que escrever contrato, enfim. Que era uma coisa que eu não fazia antes do curso, estava um monte de coisa capenga. Sim, Tudo desajustado. sim. Então, e assim, você poder sustentar sua casa, você poder comprar coisas que antes você evitava de pensar, porque não ia ter como comprar ali naquele momento. Fazer viagens a hora que você quer. Hoje dá para eu fazer uma viagem sábado. Se eu quiser comprar uma passagem agora e no sábado dá para fazer. Então, é uma coisa que não tem preço. É um investimento que você faz num curso que vai te retornar, assim, realização de sonhos, paz mental de estar fazendo um bom trabalho, de ser indicado, porque você fazendo a estratégia, seus médicos vão te indicar. Não tem para onde correr. O caminho é esse. Então, nossa, foi o curso que eu comprei na vida. E eu lembro, Kátia, bom, você acabou de falar que a sua meta de dezembro era estar com 10K, mas você bateu em outubro, e eu lembro aqui vagamente que em dezembro você estava batendo 15K. Como Tava, foi isso? tava mesmo. Não, foi surreal, surreal, porque era isso, poxa. Em dezembro eu tô batendo 10.000, tá legal, tá ótimo. E eu sou muito assim, eu olho para a próxima meta, eu não fico olhando para depois. Então, é muito louco você abrir esse caminho assim, e as coisas só vão aumentando. Você expande a sua mente e vai entendendo que você dá conta. E aí eu fui entendendo que vai chegar um momento que não dá para eu ficar sozinha aqui, que, sei lá, tá na hora de contratar um social media. O que eu faço para produzir conteúdo? Porque é algo que me consome muito. Como eu gosto de fazer, eu tenho prazer em fazer, eu gosto de me dedicar para isso. Mas e a estratégia? Fica como? Uhum. Isso é um dilema que eu enfrento todo dia. Eu já sei qual vai ser o caminho desse dilema. Eu sei que você sabe. Fica aí de surpresa. Deixa de surpresa para a galera do YouTube, mas eu já tenho informações privilegiadas aqui de bastidores, já sei o que vai rolar. Ô, Ká, se você pudesse encontrar a Karina 6 meses atrás, ela diria que estaria aqui hoje? Ela conseguiria imaginar como ela estaria hoje, em 2025? O que você diria para ela? Meu Deus, Natália. A gente é chorona, Natália. Eu sei que a gente é. Olha, o que eu diria para ela? Eu diria a primeira coisa, que era algo que me tirava o sono, e você sabe, porque a gente já conversou várias vezes no direct sobre isso. Eu diria para ela que sim, o seu trabalho é bom. O seu trabalho é bom. Não precisa ser o melhor, pode não ser ótimo, perfeito, maravilhoso, mas seu trabalho é bom. Seu trabalho ajuda, sim, um monte de médico. Então, seu trabalho tem valor. O que você faz tem valor. Você é útil. Isso, antes de 2023, 2022, isso foi uma coisa que era muito difícil para eu lidar, essa questão de ser útil. É muito além de ter uma empresa e de ter dinheiro, é algo muito pessoal, espiritual, sei lá até. Então, e eu poder
E aí você perguntou de 6 meses. Eu vou voltar muito antes, que eu estava escrevendo um texto para mim, ontem à noite, sobre isso. Que foi como se eu tivesse escrito para a Karina criança. A Karina criança já quis ser escritora. A Karina criança tinha diários. E escrevia um monte de abobrinha só porque gostava de escrever. E hoje a base do meu trabalho é a escrita. Então eu diria para ela que a vida surpreende. Total. E que os caminhos eles vão se ajeitando para a gente ser feliz com o trabalho que a gente escolheu. Porque por todas as dificuldades que a gente enfrenta enquanto empreendedores, empresários, autônomos, foi uma escolha. Pelo menos para mim, não posso dizer por todo mundo, mas para mim foi. Então, ver que eu tive essa coragem e que todos os dias eu tenho essa coragem, às vezes dá vontade de desistir, claro, normal. Normal. Mas ver esses resultados só dá força para a gente continuar e querer muito mais, que era uma coisa que eu nem pensava. Nunca tive essa ambição, nunca imaginei que eu fosse fazer 15 mil no mês. Nunca, nunca. Trabalhando de casa, com conforto, podendo viajar, tendo tempo para você. É uma Sem um coisa que a chefe. gente fala, realmente assusta, porque você fala, não, é um charlatão, a Natália está inventando história, isso não é possível de acontecer. Mas que bom Sim, que você está para contar essa história para a gente, sim. porque apesar da dúvida inicial, está a Karina batendo quase 20k. Sim, tá bem perto. Graças a Deus e quero passar. Não tinha essa vontade antes, mas hoje já tenho. A gente implantou em você, desculpa, a gente não falou antes, mas a gente implantou um chipzinho do empreendedor e agora você vai ficar alucinada por resultados. Eu tenho certeza absoluta que não vai demorar muito para você voltar aqui e falar, Nath, estou nos 50, quero subir meu faturamento, quero montar minha equipe, que foi o que começou a acontecer comigo também lá atrás, quando eu vi o potencial desse mercado. E é até importante a gente falar um pouquinho sobre esse potencial, Oká, porque muita gente também tem essa dúvida de tipo, será que o marketing médico tem esse potencial mesmo? E você é uma estrategista de Brasília que só atende médicos de São Paulo, e ontem eu estava olhando os estudos e a maior concentração de médicos que a gente tem no Brasil inteiro fica em São Paulo, são 166 mil médicos aqui. Então, fala um pouquinho para a gente se você teve essa dúvida sobre o potencial do mercado, dúvida sobre aquela crença limitante, né? De acreditar que o médico não tem ou não vai investir o suficiente que precisa, por isso a gente fica cobrando R$ 500. Conta como que isso aconteceu para você aí internamente. Eu nunca tive essa dúvida de será que o mercado é bom? Será que é uma estratégia inteligente eu nichar e trabalhar só com médico? Eu nunca tive essa dúvida porque eu sou bióloga, então tenho facilidade de escrever conteúdo relacionado à área da saúde, então eu fui muito mais pelo meu coração, pela minha vontade, do que uma análise fria do mercado. Então, honestamente, eu não fiz isso. Agora, é muito fácil quebrar essa crença essa dúvida. Será que é um bom mercado? Basta você olhar, dar no Google quantos médicos existem no Brasil, quantos médicos existem na cidade que você está. Eu estou em Brasília. Quantos médicos tem em Brasília? Um monte. Tantos que eu não dou conta de atender. Então, que bom que tem mais profissionais para atender. Por quê? Quanto melhores forem esses profissionais, melhor a gente vai conseguir cobrar pelo nosso trabalho. Ontem mesmo eu estava conversando com uma médica que ela falou que conseguiu uma desenvolvedora para fazer uma página, uma landing page por R$ 350. Isso é um absurdo, é É triste. absurdo, é triste, gente. É mais baixo do que o valor que você vai pagar no rugby ali do domínio, hospedagem, gente. Mas será que ela não está fazendo um bom trabalho, com certeza, porque você não tem condição de fazer, né, também, por esse valor.
Pois é. Pura, cara. Sim, e aí, Que doideira. isso é um ponto interessante também para a gente pensar, que o médico, tudo bem, ele não vai querer pagar 5.000 se ele tiver condição, um profissional que vai cobrar 1.000, pode até ser que ele vá para o de 1.000, mas daqui a pouco ele volta para você, porque a pessoa de 1.000 não vai atender ele como você vai atender, não vai fazer o que você vai fazer. Então, assim, é um mercado que eu vejo. Ah, outra coisa muito importante de falar. Eu já recebo os médicos querendo um estrategista e não um social media. Essa mudança do mercado é muito louca, né? Isso é muito legal. Olha a consciência que esses médicos estão tendo. Esses médicos foram aqueles médicos que em 2020, em 2021, faziam um post no Canva, aqueles posts de 5 dicas para não sei o quê. Total. E hoje eles entendem que isso não funciona, que não é só isso. Pode até ter um post dando dica de alguma coisa, mas não é só isso. Então, a pessoa, o médico, ele já entendeu que ele precisa de um estrategista. Não basta ser só um criador de legenda. Ou só o tráfego, ou só a pessoa que vai lá e faz a captação de vídeo, né? Cada vez mais os profissionais estão fragmentados, né? Como a gente um dia também já esteve, eu só ofereço isso. E o médico, é o que você explicou aqui, o médico ele não tem mais resultado quando essas pontas todas estão desfragmentadas. Isso acontece muito até por uma mudança digital e da maturidade digital que a gente tem vivido. Então, as redes sociais também cobram mais da gente. Agora, com o TikTok, para você chamar atenção ali no Instagram, você precisa fazer algo muito mais avançado do que era antes. Antes, o patrocinado era apertar o botão e você tinha resultado, era incrível. Hoje, o leilão está tão concorrido que, cara, você precisa fazer uma estratégia avançada, senão você não chega ao resultado que você espera. E que o médico não tem essas informações tão técnicas, digamos assim, no bolso ele já está sentindo. Ele sabe que não adianta pagar 1.000, 1.500 para uma pessoa que vai fazer uma ponta do negócio e ele tem que, eventualmente, contratar outros de 1.000 e no final das contas deu 8.000, porque chamou alguém para fazer vídeo, aí chamou alguém para fazer foto, aí chamou alguém para fazer os textos, chamou alguém para fazer o tráfego. Então, no balaio, essa conta pesa também e fica tudo solto e ele não tem resultado. Então, cada vez mais, é uma coisa que a gente fala muito no Médio 10K, é da importância da gente formar bons estrategistas no sentido de que o mercado quer os estrategistas. E a gente não está preparado ainda para oferecer esse trabalho de qualidade, né? Estou com uma meta alta ali no Médio 10K de atingir cada vez mais alunos, mas me preocupa um pouco quando eu olho e falo, gente, aqui precisa ter mais 100, 200, 300, 400 alunos que entendam essa visão mais estratégica para a gente atender o mercado, porque é muito médico, cara. Pelo amor de Deus, é muito médico. E o médico realmente indica para outro, que indica para outro. Tem semana que você está fazendo 3, 4, 5 reuniões de prospecção para fechar esses médicos, né? Sim. Então, o mercado precisa muito da gente. Fiquei muito feliz que você trouxe essa visão para cá. E, puxando um pouquinho do que você falou, você acha que se você não tivesse decidido por entrar no MED 10K, porque a gente vê também que existe uma falha, né, entre aspas, aí no mercado, que é, geralmente, os profissionais de marketing estão falando com os médicos e não com o próprio mercado, né? A gente não tem bons cursos no mercado ainda e que sejam cursos tão completos. O MED 10K vem aí para suprir essa lacuna, mas ainda assim, no mercado, quando a gente fala em marketing, no geral, né, que não seja o marketing médico, olha quantas oportunidades de curso a gente tem, e no marketing médico, basicamente, a gente tem o MED 10K. Então, se você não tivesse entrado no MED 10K, você acha que teria conseguido destravar bastante de mentalidade, destravar faturamento, enfim, todas essas pontas que você trouxe aqui para gente? Sem dúvida, não teria. Não teria, porque com o curso eu não simplesmente aumentei o meu faturamento ou simplesmente parei de vender pacote de post. A primeira coisa que aconteceu foi realmente essa mudança de mentalidade. É algo que a gente ouve falar por aí, mas que para mim foi muito no sentido da valorização do meu trabalho.
quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, com algo que a gente tem facilidade, que para mim é a escrita, por exemplo, a gente tende a achar que aquilo vale menos, porque a gente faz com facilidade ou com uma agilidade que a outra pessoa não faria. Então, a minha primeira virada assim, de chave foi isso. E isso aconteceu justamente por estar próxima de você, de ter o apoio de vocês, de conseguir conversar com vocês ali no Instagram e falar, Nath, teve dias que, você sabe, mas vou contar aqui, que teve dias que eu entrei no nosso direct lá e falei, Nath, ontem eu estava pensando de largar tudo. Meu Deus, o que eu faço? Que loucura é essa que está na minha mente? Sim, porque realmente tem dias que são mais difíceis do que outros, mas essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi entender que eu realmente conseguiria entregar um trabalho muito estruturado, muito bem estruturado. E tem coisas, de novo, que para a gente, a nossa forma de organizar, a nossa forma de falar é tão nossa e para a gente é tão simples, só que para o médico, você entregar um Trello organizado, olha, de 10 médicos que eu conversar em uma semana, 8, pelo menos, vão me pedir um cronograma, um calendário, que é algo simples. Sim, E nem é o mais importante do nosso trabalho. Isso é uma ponta do iceberg. total. Então, assim, conseguir agregar valor para o que eu já entregava foi outro ponto. E a questão do faturamento, nem preciso dizer que mudou minha vida. E é uma consequência, né? A gente fala muito sobre isso aqui, como é consequência de um bom trabalho que você faz e do resultado que você dá para o cliente. Então, não tem como você não ter retorno financeiro se você está fazendo tudo certinho e entregando resultado. Muito pelo contrário, a tendência é você aumentar cada vez mais o seu FII mensal, como a gente chama, né? Que é o valor cobrado mensalmente. Você ainda fez aumentos muito pequenininhos, né, para sentir mesmo o terreno onde você estava pisando, mas a gente consegue trabalhar com FIIs muito mais altos e essa é uma necessidade para você conseguir estruturar a sua agência, montar a sua equipe, pagar esses profissionais que são bons também, de forma correta, né, e ainda assim conseguir trazer mais clientes para dentro da sua agenda. Então, eu falo muito sobre o retorno financeiro ser uma consequência daquilo e não um ponto final, né? A chegada final daquele trabalho. Tipo, então ótimo, entrei no MED 10K, cheguei nos meus 10K e acabou a minha trajetória. Não é o fim, né? Na verdade, no começo, 10K é muito pouco, K. 10K ainda é muito pouco para a gente conseguir trabalhar nesse mercado, né? Sim. O que mudou no seu posicionamento, tanto para pitch de venda, a forma como você fala com os médicos, desde que você entrou para o MED 10K? Olha, o que eu vejo que fez a maior diferença na minha venda foi explicar o que é a estratégia e por que eu não sou uma social media. Por quê? O estrategista, talvez ele não saiba o que é. Um social media, ele sabe. Então, eu explico, primeira coisa, depois que eu conheço o médico, porque nas minhas reuniões eu quero conhecer ele primeiro, depois que eu entendi o que ele está precisando, eu explico o meu trabalho. E a primeira coisa que eu falo, olha, eu não sou social media. Eu não vou te entregar hoje, dia 21 de março, 12 posts e retornar dia 21 de abril com mais 12. Não vou fazer isso. Vou fazer o quê? Qual que é a base do meu trabalho? A estratégia. Aí eu tenho uma metodologia que eu inventei para ser didática, e eu me pauto realmente nisso para montar as minhas estratégias, mas aí eu explico o que é a estratégia, o que não está incluso, o que está incluso, e aí isso já consegue mostrar para o médico o valor do trabalho, né? Aumentar esse valor. Total. E, Oká, qual foi o contrato mais alto que você fechou desde então? E aí pode considerar tudo, né? Eu sei que você faz essa diferença ainda do que entra no seu caixa,
e o que você paga fornecedores. Aqui a gente não faz essa distinção, a gente coloca tudo dentro de uma sacola só, mas eu sei que você faz aí. Então, soma tudo, qual foi o contrato mais alto que você fechou, incluindo os fornecedores? Ai, não sei se foi 3.200. Não foi tão alto assim. Eu sei que tem alunos do médio da SK que cobram mais. Mas o meu acho que foi isso. 3.200, incluindo tudo que você pode oferecer na estratégia e o trabalho dos fornecedores, né? Incluindo estratégia e design. Legal. E quantos clientes você tem hoje por aí? E como que está o faturamento total se a gente fosse considerar os fornecedores também? Olha, por aqui eu tenho clientes que eu faço tudo, estratégia, design. Tem clientes só de tráfego, que são aqueles médicos que não querem aparecer no Instagram. E aí, como que eu não perco esse médico? Ele já tem um site, então dá para rodar um tráfego. E tenho cliente de landing page, que também é uma lacuna que eu vejo no nosso mercado. O médico chega com um site pronto que simplesmente não dá para usar. É inacreditável o quanto isso é comum no mercado, cara. Inacreditável. Sim. E às vezes ele pagou uma fortuna, né? Você falou aqui de gente que cobra 350 para fazer uma LP, mas eu já vi também gente cobrando 20 mil para fazer um site, que não serve para nada. Meu Deus. Aí tá sem as regras do CFM, que é o básico para se ter, não tá persuasivo, não tá tocando na dor do paciente, não serve para nada. Tem que fazer outro. Tem que fazer uma LP. Então, somando todos esses clientes, Nath, eu acho que são 15 por aí. E qual que seria o faturamento total hoje, junto com os fornecedores? Tá perto dos 20. Tá bem pertinho mesmo. Esse mês de março, acredito que passe um pouquinho. Eu estava esperando chegar esse mês para a gente bater essa meta e eu já fazer o quê? Produzir sua plaquinha e mandar de novo para Brasília. Porque a gente tem meta de 20k também. Cá, me mostra suas plaquinhas, que eu já sei que você bateu o faturamento de 10 e de 15k. Cadê suas premiações? Minhas plaquinhas lindas, maravilhosas, Que linda! de 10 e de 15. Ai, que maravilhosas! Ô, Cá, como é que você se sentiu quando elas chegaram aí? Me conta. Olha, primeiro que não veio só as plaquinhas, veio bombonzinho, veio espumante e veio uma cartinha que me fez chorar bastante, porque eu não consegui ler. Pedi pro meu marido ler, porque eu não estava dando conta. Muito bom. Ai, ai. Nossa, mas é incrível, assim, materializar uma coisa e que tá no meu escritório e que naqueles momentos assim, meu Deus, que loucura, ou então, nossa, não quero mais fazer isso. Você olha ali para a placa e você tem mais força para seguir adiante. E se você pudesse resumir em uma frase, qual foi o impacto do MED 10K na sua vida? Nossa, pergunta difícil. Em Gabi uma falou frase, ontem. Eu falei uma frase, Nath. Eu falei uma frase. a frase seria: eu sou uma mulher capaz de realizar os meus sonhos por mim mesma. Então, Confiança, né? sim, não é nem com relação ao trabalho, é mesmo com o meu alto valor. Isso para mim tem muita força. Isso. E o que você diria para quem está fora do MED 10K e está com dúvida, eu entro, eu não entro, eu posso investir nesse mercado? Não. O que você diria para esses alunos? Eu acho que realmente, se a pessoa já sabe que é com médicos que ela quer trabalhar, ou pessoas da área da saúde, porque também dá para ser, não adia uma coisa que com certeza vai te trazer benefício. Com certeza, com certeza. O curso tem diversas aulas. Nem que seja assim, o curso valeu para eu conseguir organizar minha rotina de trabalho, que era algo que estava me deixando doente. Isso já valeu.
o curso valeu para eu triplicar meu faturamento, mais do que valeu. Então, assim, tem diversas formas do curso realmente mudar a sua vida e da sua família. Você não ter que pensar, meu Deus, que era como eu estava um ano atrás. Como eu vou pagar o cartão de crédito do mês que vem? Eu não sabia. Hoje, isso não é um pensamento na minha cabeça. Graças a ter estudado, a ter confiado, a dedicação, enfim. Agora, se você está com dúvida, vai lá no direct da Natália e conversa com a Natália. Todo mundo tem dúvida se sou eu. Fala para eles, cara. Sou eu ou não sou eu no direct? Sim, é a Nath, sim. Ela responde com toda a paciência, com todo cuidado. Fala para ela o que que tá te deixando inseguro. Ela vai te falar, olha, o curso vai te ajudar nisso, ou então o curso não vai te ajudar nisso. A Nath, ela é muito íntegra e ela não tá aqui para vender a qualquer custo. Ela entende, e já aconteceu com ela, de realmente não querer um aluno dentro do curso, porque não era o perfil ali, não era para essa pessoa estar dentro do curso. A nossa comunidade aqui no MED 10K é todo mundo muito parecido no sentido do trabalho, assim. Então, é uma vibe parecida de todo mundo querer crescer juntos, sem competição, enfim. Então, tira suas dúvidas com a Nath para você entender se o curso é para você ou não. É isso, ai, Cá, foi muito especial te encontrar aqui. E se a gente puder, só para a gente fechar, eu queria que você pudesse deixar aqui para todo mundo qual foi o seu grande aprendizado. Eu sei que você aprendeu bastante ali no MED 10K, mas o grande aprendizado, você falou assim, como você falou agora, se eu tivesse realizado essa pontinha aqui, já teria valido o curso. Qual foi para você? Meu Deus, Natália. A gente aprende tanta coisa ali dentro do MED 10K, né? É infinito, sério. E assim, se eu rever aulas que eu já vi, eu vou aprender mais. É muito legal. E eu fiz isso várias vezes no começo, assistia várias vezes a mesma aula. Assim, como a minha dor, eu cheguei no curso por conta da estratégia. Minha dor sempre foi essa e continua sendo, porque às vezes eu não me sinto tão segura para criar estratégia dependendo do médico, dependendo da especialidade. Então, dizer numa reunião de prospecção que eu vendo a estratégia, desenhar a estratégia e entregar a estratégia, e o médico ter certeza que ele não está apostando à toa, que o trabalho que ele está fazendo, a dedicação que ele está tendo a mais, não é à toa, é isso. Para mim é isso. Foi um grande aprendizado, então, até Foi aqui. a E ainda estratégia. tem muito mais. E ainda tem muito mais, né? A gente está atualizando, sempre subindo aula ali. Spoiler aí que a imersão está por vir novamente. Ai, que legal. É muito boa, mesmo. É um diazão para a mente explodir, de fato, e depois você recalcular sua rota e falar, vou colocar a mão na massa para fazer isso daqui ser real. Eu já tinha assistido todo o curso e acompanhei a imersão depois, e foi maravilhoso. Incrível, imperdível. Cá, a gente fala muito sobre ser foguete ou ser um pouquinho mais lento. Você foi super foguete no curso, né? Oh, meu Deus. Não sei, Nath. Qual que é a sua referência? A minha referência foi ver você engolindo todo o conteúdo e depois voltando para reassistir, reaplicar, tirando suas dúvidas. Lembro que no começo da sua jornada você mandava bastante e-mail para a gente ali no suporte. Isso é uma coisa legal que a gente não falou muito aqui, né? Mas o quão é importante o curso ter suporte, né? Por mais que seja um curso gravado, a gente faz uma entrega muito próxima de uma mentoria, com suporte em várias pontas. E eu fico muito feliz de ver que você, além de ser se você é aluna 00001, você é também a aluna que melhor fez uso dessa plataforma de suporte. Você sempre mandava e-mail para a gente sempre estava ali respondendo. Então, quando eu olho assim a sua trajetória dentro do curso, eu me emociono, fico muito feliz de ver que você fez o melhor uso possível e ainda faz. Você
sempre está em plantão de dúvidas. A gente fala muito que o aluno tem que continuar perguntando, porque as coisas mudam, né? Daqui a pouco vai fazer um ano que você está com a gente e as coisas mudaram de lá para cá. E você está ali. Então, eu vejo que você é bem foguete. Obrigada, Nath. Eu gosto de estudar e, como eu já sabia que eu tinha essa dor e eu tinha pressa para implantar a estratégia e conseguir vender isso mais caro. Então, esse foi meu combustível. E, realmente, os canais de atendimento ali, de dúvida, não tem o que reclamar. É mandar e-mail num dia, no máximo, no outro dia ter uma resposta. E, assim, realmente uma conversa, não é, isso aqui pode, ou isso aqui não pode. Não, existia toda uma explicação. Se precisasse da base lá da resolução do CFM, você colocava no e-mail. Acho que eu cheguei a te mandar post para você ver, não foi? Se estava ok, se estava sensacionalista ou não, que é uma coisa que a gente não pode fazer. Então, tem o suporte no e-mail. Dentro do próprio curso, eu colocava dúvida lá, a gente comenta, a gente conversa, troca lá com os alunos. Temos a comunidade, que é algo que, meu Deus, Real. sério. Não tem como descrever, né, Ká? O sentimento enquanto você não está ali dentro e vive aquilo, né? Vive o ambiente ali. Não tem como, não tem como. Além de ter você, tem outros alunos que têm expertise em outras áreas. Eu que não entendo nada de tráfego, se eu jogar uma pergunta ali, eu sei que eu vou receber uma ajuda. Troca de parceria, eu sei que o pessoal manda ali também, isso pode ajudar muito. Conhecer o trabalho de outras pessoas, o que é possível. Só o fato de você saber que é possível você dar um passinho a mais já desbloqueia uma vida inteira em você, que foi o que aconteceu comigo com relação a faturamento e a execução do trabalho, né, da estratégia. Então, é surreal. Resultado, né, Ká? É o que a gente fala sobre pular pontes, evitar os principais erros e chegar onde você quer chegar logo, para ontem, né? A gente não tem mais tempo para perder. A gente tem que acelerar o resultado. Exatamente. E é muito louco, porque, assim, já vai fazer um ano, estudei o curso, quando eu preciso eu volto, assisto alguma aula, mas ainda tem muita coisa pela frente. Eu tô um nenenzinho ainda. É muito legal. É muito... Dá uma vontade, assim, de ir atrás, de conseguir ir conhecer os médicos e ajudar esses médicos. Gente, você poder mudar o faturamento, a agenda de um médico, uma médica que tem filhos, sabe? Uma médica que tá para casar, que você sabe que tá tendo um monte de gasto. Meu Deus! A médica chegar para você em janeiro, que é um mês que supostamente a agenda fica vazia, e falar: minha agenda tá cheia, não tem dinheiro que pague. É quando a gente fala de propósito, né? Ele ultrapassa completamente tudo. Trabalhar com propósito. Sei que a gente não vai mencionar o nome de um cliente aqui ou outro, mas você tem um case que para mim é surreal, assim. Ela era muito pequena e de repente ela já vai bater 50 mil seguidores e é exatamente essa aqui em janeiro, né? Acredito que seja ela que estava com a agenda cheia. É outra cá? É outra. Um atrás do outro, mulher. Sim. Essa cliente, eu comecei a fazer a estratégia para ela me sentindo essa profissional amadora. E aí a base foi: eu preciso que essa médica crie relacionamento com as pessoas que estão vindo aqui. E aí eu desenhei uma estratégia de relacionamento e foi isso que fez ela parar de pagar um gestor de tráfego, de ter esse investimento que era de R$ 2.500 por mês. Nem para mim ela pagava isso. Pagava 950 na época. Sim. Então, em poucos meses, a gente lotou a agenda dela e foi para isso que ela veio atrás de mim. Nossa, eu consegui isso. Você ir lá puxar a conversa do WhatsApp e falar: olha aqui, a gente conseguiu o objetivo que você queria. Não tem dinheiro que pague no mundo. Não tem. Cá, gratidão por nos inspirar com a sua história. Eu estou muito feliz de ter você aqui, de acompanhar a sua jornada. Eu falo também muito sobre isso, sobre como é gratificante a gente acompanhar
a jornada do aluno mesmo, entender ali também quais eram as suas dores no começo e como você foi transicionando até ser essa potência forte, essa mulher maravilhosa que fecha os contratos, recebe indicação, já está em 20K, já está em 20K. Então, eu estou, assim, muito grata em ter você, muito feliz de você ser a minha aluna 0001 da turma fundadora. Obrigada de verdade por esse momento, por essa entrevista. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir aqui vai se sentir, vai sair daqui inspirado a ser melhor e a confiar em si mesmo, porque esse mercado ele é um mercado muito bom, mas que exige da nossa confiança também, de colocar a mão na massa, entender o nosso valor e não cobrar menos por isso. Sim, é uma jornada, mas a gente aprende. Eu que tenho a agradecer, eu agradeço a Deus todos os dias por ter encontrado você, por ter feito o curso, por ter saúde para fazer o curso. Eu agradeço não estar sozinha nessa jornada, ainda mais mulheres que costumam ser mais inseguras. A gente saber que tem um apoio, que a gente pode correr ali e mandar uma mensagem e a gente vai ser ouvido e vai ter uma ajuda no nosso trabalho, não tem preço. E poder ajudar outras pessoas, outros médicos, né, que às vezes parece que é tão distante. Nossa, a pessoa é médica, ela precisa da sua ajuda. Você vai ajudar essa pessoa, você tem o que oferecer para ela. Então, enfim, eu espero que eu continue aprendendo com vocês. Eu estou mesmo em quase todos os plantões de dúvida. Essa semana a gente teve e eu falei, nossa, hoje eu vou para o plantão de dúvida porque eu quero aprender. Foi esse o meu pensamento. Então, se eu puder ter inspirado, ter dado uma pontinha de coragem, não sei se isso seria possível, mas Com certeza. Acreditem em vocês mesmos, porque dá para fazer, dá para fazer. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E continuamos juntas, sempre falo isso, né? Vamos juntas em tudo que você precisar, eu estou à sua disposição. Tem muito ainda pela frente, como você falou. Começamos, vamos expandir agora que já está instituído. O que é estratégia? Como que eu posso vender? A gente vai dar um próximo passo aí, vamos deixar de spoiler para a galera. A gente vai, eu estou precisando desse próximo passo, já estou pedindo, Nath, cadê esse próximo passo? Mas vai sair. Vai sair. Um cheiro, viu? Muito obrigada. E, galera aqui do YouTube, espero que vocês tenham amado essa entrevista com a Ká, nossa aluna 0001 da turma fundadora. E na semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Super beijo. Tchau, Ká. Beijos, obrigada.